Como foi o meu chamado ao ministério? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi conversar com vocês refletindo sobre a história antiga. Bom, a história antiga da minha vida, né? Como é que foi que eu fui chamado ao ministério? Esse vídeo não tem por objetivo teorizar em torno da ideia do chamado e nem mesmo comprovar para alguém que queira discordar a ideia de que eu tenha recebido um chamado e como é que foi, e que não foi, e a comprovação disso ou não, e a relação disso com a perda do meu ministério, que vocês sabem que aconteceu há pouco mais de um ano atrás, assim, em termos assim, da profissão, caso isso possa ser chamado de profissão, que não é exatamente o caso. Mas, de qualquer forma, vou contar um pouco para vocês como é que foi essa história na minha vida, tá bom? Não vou me aprofundar muito, mas eu gostaria de expor a minha experiência, especialmente à luz de dois textos bíblicos que são Isaías 48 no Antigo Testamento e 2 Timóteo capítulo 4 no Novo Testamento, tá bom? Então, assim, olha, contextualizando como é que isso aconteceu na minha vida. Quando eu era criança, eu fui criado no Brasil, país cristão, católico, etc. E, obviamente, muitas pessoas ao meu redor falavam em Deus e eu acreditava em Deus, na minha inocência, na minha condição infantil de existência. Não tinha muito problema com essa ideia. Quando eu cresci um pouquinho mais, a partir dos meus 10, 11, 12 anos, eu passei a questionar severamente para mim mesmo a noção da existência de Deus e comecei a proclamar que eu não acreditava em Deus em função de problemas, dificuldades que eu percebia no mundo, na minha família, na realidade, e eu achava que a existência dos problemas eram uma prova, ou pelo menos um indício muito forte da não existência de Deus, e na minha adolescência eu passei a adolescência toda pensando algo do tipo assim, ou Deus não existe, ou se ele existe, ele não é uma pessoa boa, não é uma entidade boa, não é uma energia boa, porque se fosse bom não permitiria o mal e etc e tal, tá bom? Mas assim, olha, independentemente dessa questão, esse não é o chamado ao ministério, né? Esse é só o contexto para vocês entenderem um pouquinho a experiência que eu tive a partir aí dos meus 19, 20 anos de idade, quando eu me tornei assim adulto, vamos pensar assim. Então, por volta desta idade, eu decidi mudar a minha alimentação por assim, influência da minha irmã mais velha. Ela começou a parar de comer carne, leite, ovos, queijo, coisas tal, e comia só arroz integral e vegetais, verduras, não sei o que e tal. Um pouco da ideia da macrobiótica, né? E aí eu entrei um pouquinho nessa onda junto com ela aí e eliminei as carnes, eliminei os leites, eliminei os queijo, ovo, tudo tal, e comia arroz integral e vegetais e comecei a estudar filosofia chinesa e coisa e tal. Inclusive, né, esse livro aqui foi um livro muito importante nessa caminhada, né, o I Ching, o livro das mutações. Depois posso falar desse livro em algum outro momento, como que ele foi importante para mim, para eu pensar um pouquinho na ideia de Deus, né? E aí esse livro ele trata um pouco assim de uma noção da filosofia chinesa, etc e tal. É um livro muito extenso, uma problemática ampla em torno da ideia da sua existência, do seu conteúdo e tal. Mas uma das ideias que esse livro trata é a respeito da ideia do Criador do universo, de todas as coisas e tal. E até então eu não acreditava em Deus, então eu mudei a minha alimentação. Isso por algum tempo, bastante tempo ali, parando de comer carne, etc e tal. E quando a gente se alimenta mal e a gente começa a se alimentar melhor, a nossa mente, ela de fato, ela se torna mais saudável, mais ativa, mais aguçada para as realidades e etc. E ao mudar a minha alimentação e ao buscar então o conhecimento, etc e tal, naquela época da minha vida eu comecei a me perguntar um pouco mais seriamente sobre a possibilidade de Deus existir ou não. Tá bom? Essa não foi uma jornada assim muito simples, eu vou obviamente minimizá-la aqui e colocar de uma forma muito simples, mas nessa época da minha vida eu tive vontade a primeira vez de ler a Bíblia.
sei lá, uma ideia, assim, uma vontade, até porque eu estava estudando a filosofia chinesa e trabalhando com esses conceitos e tal, e aí o Deus que criou o mundo, eles não chamam de Deus, mas é o criativo, o criador e tal, etc. E aí aquilo evocou essa ideia na minha vida e eu falei, cara, eu nunca li a Bíblia. E aí fui, e me lembro que fui pegar a Bíblia e acontecia um fenômeno assim, um pouco místico, psicológico, espiritual, não sei explicar direito, que nos primeiros momentos da minha experiência com a Bíblia, eu pude abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus falando comigo. E eu não sei explicar exatamente para vocês como é que funcionou essa dinâmica, qual era o conteúdo do que se falava, até porque eu não tinha conhecimento de nada da Bíblia. Então, mas assim, olha, eu sei que muita gente vai ler a Bíblia e não entende nada, e não gosta de nada, e não consegue entender nada e para. Mas eu lembro que no começo da minha experiência com a Bíblia, eu abri a Bíblia e li uma passagenzinha curta e aquilo fazia sentido para mim. E eu tive essa experiência algumas vezes assim durante esse processo todo. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que Deus existe? E etc. E tal. Nesse período eu comecei a namorar aquela que viria a ser a minha primeira esposa. Lá em Curitiba, eu morava na República de Curitiba, né? Grande abraço aí pro Sérgio Moro e toda a força-tarefa da Lava Jato. Muito orgulho de Curitiba. É um lugar realmente fantástico, um lugar onde eu me sinto em casa. Curitiba é um desses lugares assim, onde eu mais me sinto em casa neste mundo. De qualquer forma, ok, eu vivi ali, comecei a namorar essa pessoa, e essa pessoa, assim, depois a gente foi morar junto, etc. E ela tinha uma Bíblia católica, a Heloísa tinha uma formação espiritual ampla, extensa, ela era meio espírita, meio católica, meio evangélica, ela tinha um ecumenismo muito interessante aí na sua forma de viver a espiritualidade. E ela tinha uma Bíblia, a gente foi morar junto, etc e tal. E aí, isso obviamente eu estou relatando uma história de uns 3, 4, 5 anos. Eu e a Heloísa, nós ficamos juntos um pouco menos do que 5 anos, né? Então assim, olha, lá pro 1 ano e meio, segundo ano da nossa relação, a gente foi morar junto. E durante todo esse período, esse foi um período que eu saí de ser um ateu para ser alguém que crê em Deus e assim que conhece um pouco da Bíblia. Mas eu não era um leitor, um estudante da Bíblia. Pelo contrário, eu tinha meu trabalho, tinha minhas bandas, eu fumava, eu bebia, usava droga, etc e tal. Morava com a menina, mas não era casado. Vivia uma vida assim bem, aquilo que se chama uma vida do mundo, pecado, etc e tal. Mas, no meio dessa experiência toda, de vez em quando eu lia a Bíblia, estudava filosofia, aqui, ali, etc e tal. E aconteceu que, com o passar dos anos dentro dessa relação com essa pessoa e dentro da minha vida, eu comecei, de fato, a crer em Deus, a crer em Cristo, a crer no Evangelho, a respeitar a Bíblia. Mas era uma coisa assim muito teórica e pouco prática, em termos assim, olha. Então eu tinha deixado de ser aquela pessoa que não crê em Deus, que crê que Deus é mau e que não está nem aí com Bíblia, com igreja, com nada, etc. E me tornei uma pessoa assim, que tinha curiosidade de saber, de entender, de ir atrás. E eu me lembro que esse processo na minha vida, inicialmente ele era muito positivo, porque eu abria a Bíblia, Deus falava comigo, eu ficava feliz, era bacana, aquilo fez muito bem para mim, inicialmente. Mas com o passar do tempo, chegou uma hora que eu, sinceramente, fui confrontado por Deus em relação a algo que eu nunca imaginava que eu pudesse ser confrontado. O que aconteceu foi o seguinte: eu e a Heloísa tínhamos então lá o nosso quarto, a nossa casa, etc. E a Bíblia dela era uma Bíblia católica, idêntica a essa que eu tenho em minhas mãos aqui. Eu sei, essa aqui é uma edição pastoral, se eu não me engano. Não sei se esse seria o nome exato dessa Bíblia. É isso aí, edição pastoral, Bíblia Sagrada. E ela tinha uma cópia dessa Bíblia, não é essa aqui. Essa é uma cópia que depois eu comprei porque eu gosto muito da tradução dessa Bíblia. E eu me lembro que a Bíblia dela estava aberta num móvel que tinha na cabeceira da nossa cama, em Isaías capítulo 48. E eu me lembro que a nossa casa estava ali bem organizadinha, bem limpinha, bem cheirosa, aquela coisa assim, né, casal jovem e tal, bacana, 100%.
E aquela Bíblia aberta ali, né, nessa página que seria aqui, né? Isaías, capítulo 47 na página esquerda, 48 e 49 na página da direita. E aquela Bíblia estava ali, ao cabeceira da minha cama, e ela ficou ali por um dia, por 2 dias, por 3 dias, e a casa que antes estava limpinha e organizadinha e cheirosinha começou a ter roupas voando pelo chão, e louça e não sei o que. Aí a casa estava um pouco bagunçada. Era um dia de manhã, não me lembro que dia da semana era, mas não era fim de semana. E aquele dia eu não fui trabalhar, não lembro se eu estava trabalhando à tarde, alguma coisa assim. E de manhã eu estava em casa, a Heloísa saiu para trabalhar, para estudar, não lembro exatamente também o que ela estava fazendo, mas eu estava sozinho em casa. E aí assim, olhei para casa e falei, pô, preciso dar uma organizada nisso tudo aqui, essas roupas, essa louça e tudo mais, etc. E naquele afã assim, de levantar e fazer as coisas, etc e tal, eu olhei para a Bíblia aberta na cabeceira da minha cama. Isaías capítulo 48. E eu me lembrei, aliás, eu intuí naquele momento que eu pensei assim, poxa, essa Bíblia está aberta aqui há 3, 4 dias aqui, ninguém lê. E eu tive uma impressão psicológica, minha comigo mesmo, que Deus queria falar comigo. E eu sentei na minha cama e li as seguintes palavras. Escutem isso, casa de Jacó, vocês que receberam o nome de Israel, que brotaram da semente de Judá, que juram pelo nome de Javé e invocam o Deus Israel. Quando eu li essas palavras, eu digo para vocês que essas coisas assim, elas brilharam no meu coração, elas chamaram muito a atenção minha. Escute isso, ó casa de Jacó, você invoca a Deus, você jura pelo nome de Deus, etc. E o texto continua, mas sem fidelidade e sem justiça. E quando Deus falou isso para mim, escute aqui, casa de Jacó, você que me invoca sem fidelidade e sem justiça, eu me senti de uma forma como eu nunca tinha me sentido antes. E eu desabei a chorar pela simples leitura disso aqui. Eu lendo hoje esse texto, nessa tradução, eu não consigo ter a mesma experiência, o mesmo sentimento que eu tive naquele dia. Mas naquele momento eu senti Deus em pessoa falando comigo. E ele diz assim, vocês são conhecidos pelo nome da cidade santa. Se apoiam no Deus Israel, cujo nome é Javé dos Exércitos. Há muito tempo eu tinha anunciado as coisas passadas, coisas que saíram dos meus lábios, coisas que eu fiz ouvir. De repente eu agi e elas aconteceram. Verso 4, né? Eu sabia que você era teimoso. Seu pescoço era uma barra de ferro, sua testa era de bronze. Por isso eu lhe falei tudo há tanto tempo. Eu lhe contei antes que acontecesse, para que você não dissesse, isso foi feito pelo meu ídolo, foi a minha estátua ou imagem quem ordenou isso. Tudo isso você viu e ouviu, por que não o anuncia? Eu não consigo descrever exatamente a experiência que eu tive ao ler esse texto, mas eu lembro que a cada frase que eu lia, eu chorava copiosamente para poder continuar a próxima frase. Então, assim, ó, vocês são conhecidos pelo nome da cidade santa. Eu chorava. Vocês se apoiam no Deus Israel, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eu chorava. Há muito tempo eu falei tudo e agora estou anunciando e eu chorava. Eu sabia que você era teimoso. E eu lembro que nessa parte eu chorei de uma forma especial, porque foi como se Deus dissesse para mim em pessoa. E foi isso como eu me senti. Deus dizendo que Ele me conhecia. E eu me senti de fato confrontado por Deus, visitado por Deus. E aqui no verso 6 tem algo muito pesado, né? Você viu tudo isso? Você teve essa experiência com a vida, comigo, que criou a vida, que criei a vida, né? Deus falando. Por que você não anuncia? E esse foi, biblicamente falando, o primeiro chamado da minha vida. Esse foi o primeiro germe, Deus me chamando para anunciar quem Ele é, o que Ele faz. E o texto continua, né? Agora eu lhe falo coisas novas, segredos que você não conhece. Foram criadas neste momento e não algum tempo atrás.
Antes do dia de hoje, você nunca ouviu falar, do contrário, você poderia dizer: eu já sabia disso tudo. Você não ouviu falar, não soube, isso não chegou aos seus ouvidos. Pois eu sei muito bem o quanto você é pérfido, e desde o ventre da sua mãe você tem o nome de rebelde. Por causa do meu nome eu retardo a minha ira, por causa da minha honra eu me contenho para não aniquilar você. Olhe, eu te refinei como prata e te provei na fornalha da aflição. Por minha causa, só por minha causa é que eu fiz isso, porque o meu nome não há de ser profanado, e a ninguém cederei a minha glória. E eu me lembro do peso do confronto de Deus comigo ao ler esse texto. Você é pérfido, Deus falando para mim. Você é rebelde. E olha, eu me contenho para não destruir você. E de fato eu olhei para os meus pecados, eu olhei para a minha história, eu olhei para a pessoa pequena, vaidosa, errada, ruim, que eu era e sou pecador. E esse impacto foi um impacto muito pesado. Deus falando do sofrimento, Deus falando dessa coisa assim do nome dele, né? O quanto que ele preza pelo nome dele, que obviamente ele estava colocando sobre mim, lançando sobre mim, me chamando pelo seu nome, me chamando para a sua cidade, o seu reino e etc. Aí a partir do verso 12 ao 15 ele diz assim: escute-me, Jacó, preste atenção, Israel, eu sou o primeiro e eu sou o último. A revelação fundamental de Deus, né? Minha mão formou as bases da terra, e a minha direita estendeu o céu. Basta eu chamá-los e eles comparecem juntos. Que todos se reúnam e escutem qual dos ídolos anunciou estas coisas. Meu amigo cumprirá a minha vontade contra a Babilônia e contra o povo dos caldeus. Eu mesmo falei e pessoalmente te chamei. Eu te quero bem e torno feliz o seu caminho. A cada frase que eu lia, aquilo entrava em mim pela convicção do Espírito Santo e Deus se revelando a mim: eu criei o mundo. O meu amigo, ele vai fazer a minha vontade contra a Babilônia. Eu não sabia que era Babilônia, que era caldeu, eu não sabia nada. Em termos doutrinários e históricos. E ele diz, né? Eu mesmo falei e pessoalmente te chamei. Eu te quero bem e torno feliz o teu caminho. Essa foi uma das experiências fundamentais minhas com Deus. E a partir desta experiência eu tomei a decisão de ser batizado. E aí é uma longa história, etc. Mas nesse processo de conhecer a Cristo, de ser batizado, etc. Conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse contexto, Deus precisou tirar essa pessoa da minha vida, com quem eu morava junto, tal, Heloise. Foi uma experiência difícil, complicada. Nós tivemos um relacionamento relativamente longo para os padrões aí do mundo, etc. Um relacionamento bastante intenso. Nós não tivemos filhos, graças a Deus. Digo isso assim sem maldade. Mas, de qualquer forma, houve então um rompimento, uma questão espiritual muito forte envolvida na situação. E eu me lembro que aquilo me abateu em um certo contexto. Eu morava junto com ela voltou para a casa dos pais, etc. E eu me lembro que no auge assim, do sofrimento que eu estava passando em função de toda aquela situação, foram momentos em que Deus me deu algumas experiências que marcaram muito a minha vida. Eu me lembro de uma das noites que eu dormi sozinho e acordei com a voz de um ser que eu não sei dizer para você se é um anjo, se é o Espírito Santo, quem foi, falando ao meu ouvido, conversando comigo. Foi uma experiência muito marcante para mim, outras poderia relatar. Mas no auge do sofrimento do término do meu casamento, eu me lembro que eu estava em casa e assim, eu não conseguia arrumar a minha casa, eu estava muito triste, chorava muito, mal conseguia comer. Quando eu tinha muita fome, eu ia na padaria, comprava pão e comia com margarina, maionese, o que tivesse, e estava sobrevivendo assim. Já fazia uma semana que eu estava assim. A minha mãe morava em Curitiba e ela veio me visitar e ela olhou
aquela casa, ela falou, ó, vou limpar a casa para você. Ela veio em casa, ela passou um dia inteiro, da manhã até o final da tarde, lavou toda a louça que estava toda suja, arrumou a casa, varreu, passou pano, etc. E foi embora e me deixou ali. E eu estava assim, em frangalhos realmente, assim, mentalmente falando, em função de tudo que estava acontecendo. E ali, naquele dia, eu me lembro que eu coloquei uma música, fui relaxar, e eu olhava para aquela casa limpa, parecia um ambiente completamente novo, porque fazia uma semana que aquilo estava insuportável de viver. E essa Bíblia que eu tenho aqui em minhas mãos é uma Bíblia que eu recebi do pastor Fabiano, que foi quem me deu o estudo bíblico lá na Igreja Central de Curitiba. Ela está sem capa já, bem velhinha, mas essa foi a primeira Bíblia que eu tive, que foi minha mesmo. Eu peguei a Bíblia, e eu abri a Bíblia, e eu li assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando eu li essas palavras naquele dia, foi a primeira vez que eu entendi de uma forma mais real que eu tinha um ministério. Quando eu li lá Isaías 48, você ouviu, por que não o proclama? Eu ainda não tinha entendido que Deus estava me chamando para proclamar, para pregar, para ensinar, para, né, que a palavra de Deus se tornasse uma fonte no meu coração para alcançar outros. E você que está sendo alcançado por esse vídeo é uma prova disso que Deus colocou em mim. E isso hoje reflete em você. Mas quando Deus falou comigo essa palavra, há muitos anos atrás, lá em Curitiba, Deus estava reconstruindo a minha vida e eu não sabia. E ele falou algumas coisas assim que eu vou dizer para você que me chocaram, num ponto assim de que eu nunca tinha parado para pensar. Prega a palavra. Eu fui criado no mundo do rock and roll. Entende? Eu era guitarrista, baixista, vocalista de banda de heavy metal. Entende? Cabeludo. Eu não era careca na época ainda, né? Era cabeludo, roqueiro. Imagina o Deus chegar para você e dizer, prega a palavra. Eu nunca tinha considerado na minha vida a possibilidade de pregar a palavra. E ele diz, né, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu ia ser um pregador da doutrina. Aliás, esse é um ponto interessante quando eu avalio hoje, né, a minha jornada toda, né? Eu sou, provavelmente, o pastor adventista do sétimo dia que mais tem conteúdo em áudio, ou um dos que mais tem conteúdo em áudio na internet. Então hoje, se você procurar aí as minhas pregações na internet em áudio, você vai encontrar mais de 300 pregações. Dificilmente você vai encontrar essa mesma quantidade de pregações em áudio, em termos assim de pregações inéditas e conteúdo, pregação, etc., da maioria, né? Nós somos, na divisão sul-americana, 4.500 pastores, mais ou menos. Eu não atuo mais no ministério, mas seria mais ou menos isso aí. E com certeza eu estou entre aí vamos pensar, os 50 que mais tem conteúdo na internet, com toda certeza absoluta, em termos de pregação. E eu digo isso assim, não por orgulho, né? Mas eu digo isso assim para avaliar um pouco a obra que Deus fez na minha vida. E o mais interessante também, nesse ponto, é que as minhas pregações, frequentemente elas são pregações expositivas ou doutrinárias, bíblicas, né? E aí você pode ouvir aí, tem muita coisa e tal. Inclusive vou colocar na descrição desse vídeo um link para todas as minhas pregações em áudio, tá bom? Umas 300 e poucos arquivos aí para você dar uma olhada. Inúmeros temas aí, inúmeros textos do Antigo e Novo Testamento. Mas quando Deus falou isso aqui para mim, eu não imaginava a experiência que eu ia ter. E aí eu só fui receber o chamado ao ministério humano
quando eu tocava no ministério da Igreja Central de Curitiba, e numa pregação do pastor Areli Barbosa, ele falou, tem alguém aqui que Deus está chamando ao ministério. E quando ele falou aquilo, eu sabia que Deus estava confirmando aquilo que eu tive, aquela experiência, e eu recebi o chamado agora da parte da igreja, né, vamos pensar assim, para dedicar minha vida ao ministério, e foi aí que eu decidi largar a faculdade de música que eu fazia na Universidade Federal do Paraná, e fui estudar teologia, estudei teologia, e aí recebi o chamado para o ministério, exerci o meu ministério, fui tirado do ministério, mas o meu ministério permanece. Porque eu estou aqui falando com você, pregando a palavra, ensinando com longanimidade e doutrina aquilo que é a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que não gosta do que eu falo, algumas questões, não suportarão a verdade, não suportarão, vão se entregar a fábulas. Eu vou dizer para você, calvinismo é fábula, perfeccionismo é fábula, desculpa dizer, tá bom? Tem um monte de outras coisas que são fábulas aí por aí. E eu sei que eu prego isso e incomoda algumas pessoas, mas a Bíblia diz aqui para mim, né? Prega, quer seja oportuno, quer não. Eu seria uma pessoa controversa, né? Mas isso tudo estava lá no meu chamado, e tem gente que não suporta. Mas eu vou ser sóbrio, suportar as aflições, inclusive eu teria que amargar um afastamento injusto e equivocado do ministério, vamos pensar assim, em termos profissionais, apesar de não ser uma profissão, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho de evangelista e eu vou cumprir cabalmente o ministério que Deus me deu. E eu agradeço a Deus pela sua existência, que é o fruto desse ministério, você que está vendo esse vídeo até agora, né? Você que suportou ouvir esse vídeo até agora, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela minha vida, pelo meu chamado ao ministério, que eu não neguei, não estou negando e não vou negar, e o desejo do meu coração, eu digo para você, é cumprir cabalmente o ministério que recebi de Cristo. Em amor, em fé, com longanimidade, com doutrina, pregando a palavra de Deus.